Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Se ela realmente é o meu prazer, é fonte da minha alegria, fonte de conforto para a minha vida, nós vamos abri-la, porque Deus, através dela, quer falar ao coração de cada um dos irmãos e irmãs, também dos nossos visitantes que estão aqui presentes nesta casa de Deus. E para hoje, nós escolhemos o texto do Antigo Testamento. Os irmãos podem abrir Isaías 55, versículo 6, onde nós lemos assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Assim como nós estamos, peçamos também a orientação do Espírito Santo neste meditar. Pai querido, Pai de amor, Tua palavra, Senhor, é o nosso tesouro. Ela nos direciona, ela mostra, Senhor, o quanto nos amas, porque esta palavra é a Tua carta de amor para cada um de nós. Que esta carta possa trazer para nós coisas boas aos nossos corações, sentimentos bons, porque os dias que nós vivemos são dias conturbados. Fala, Senhor, porque o Teu servo, a Tua serva, aqui reunidos hoje, Te ouvem e querem ouvir os Teus conselhos para as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu quero falar um pouquinho sobre o João da farmácia. O João da farmácia, ele era o dono desse estabelecimento, daquela farmácia, que ficava num bairro retirado da cidade. E o João, ele não acreditava na existência de Deus. Para ele, Deus não existia. Nem Deus, nem qualquer outra coisa no que diz respeito ao sobrenatural. Para o João da farmácia, a única coisa que existia era esse mundo material. Dizia ele, aqui acabou, quando a pessoa morre, aqui termina tudo e ponto final. Mas um acontecimento mudaria para sempre a vida do João da farmácia. Mas antes de seguir adiante, eu gostaria de falar sobre esta falta de fé em Deus encontrada no João. Essa falta de fé, ela reflete a realidade atual da nossa sociedade. Nós estamos vivendo hoje do que nós podemos chamar de pós-modernidade. E a cultura pós-moderna dispensou Deus de sua realidade. A cultura pós-moderna diz assim: esta questão de Deus não faz parte da nossa vida, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então essa cultura pós-moderna considerou e considera que o homem, o ser humano, ele é o único senhor do seu destino, e que cada pessoa tem o direito de construir a sua felicidade à margem de Deus e dos seus valores. E aí então, essa cultura pós-moderna considerou e considera que os valores de Deus não permitem ao homem potencializar as suas capacidades e ser verdadeiramente livre e feliz. Por isso que as coisas hoje estão tudo viradas, né? Hoje em dia não é mais o cachorro que faz xixi no poste, mas o poste que faz xixi nos cachorros. Porque hoje está tudo trocado, está tudo virado, está tudo mudado, e todos sentem essas mudanças. Os mais antigos principalmente percebem isso com uma clareza maior. Hoje virou uma bagunça completa, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Agora estão achando que também vale a pena a relação a 3, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem. O importante é ser feliz, dizem. E aí então, se de repente alguma coisa mostra uma outra realidade de que esse caminho não é um caminho bom, como a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus coloca parâmetros, coloca direcionamentos, e a turma diz então assim: mas palavra de Deus então, Bíblia, essas coisas, isso aí para nós não serve, porque hoje nós vivemos no mundo pós-moderno.
Hoje qualquer coisa que venha impedir a gente de ser feliz, de amar como a gente quer amar, como gosta de amar, qualquer coisa que fale o contrário, diga o contrário, a forma como expressamos este amor, para nós não serve. E não é sem motivo que a Bíblia hoje, infelizmente, deixou de ser lida até mesmo nas escolas. Está agora em curso uma discussão sobre a questão do ensino religioso nas escolas, e realmente por aí vai longe essa discussão, né? Não se quer mais falar muito de Deus, ou quando falar de Deus, não pode dizer que é o Deus da Bíblia, é um Deus que serve para todas as religiões. Esse mundo está muito confuso, está difícil, está muito difícil. Então, o João da farmácia, quando ele mostrava essa sua falta de fé no sobrenatural, essa falta de fé em Deus, ele simplesmente estava refletindo a forma como essa nossa sociedade pós-moderna vê o mundo. E a exemplo do João da farmácia, muitas pessoas não acreditam em Deus. Colegas seus de escola, de trabalho, seja onde for, até mesmo às vezes dentro da sua própria família, gente que diz: eu não acredito em Deus. E tem aquelas pessoas que até acreditam num ser superior, mas tentam moldar o ser de Deus ao seu modo de pensar e de agir. Então hoje ficou assim, o ser humano, ele alimenta aquela tendência de construir um Deus à sua imagem, um Deus previsível, um Deus domesticado, um Deus que funcione de acordo com a sua lógica, de acordo com a sua mentalidade. Então, enquanto Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o ser humano diz: façamos ou transformemos Deus a nossa imagem e semelhança. E por isso que hoje é muito comum a gente ouvir em algumas denominações que as pessoas lá determinam a Deus o que Deus tem que fazer por nós, ou seja, tentam moldar Deus às suas aspirações. E aí a Bíblia mostra que Deus não pode ser reduzido aos nossos esquemas humanos. Por quê? De acordo com Isaías, os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem e do homem perverso. As suas ações não são as ações do homem, os seus caminhos não são os caminhos do homem, que por natureza são caminhos e corações perversos. Então não é sem motivo que o texto de Isaías 55, 6 a 9, apela para a conversão, ou seja, para o voltar-se para Deus, que é o que hoje precisa acontecer. O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é o fato de que as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. E no tempo do profeta Isaías isso já estava acontecendo. E aí Isaías diz: não, gente, vamos nos voltar para Deus de novo. Que aqui nesse contexto significa voltar-se para Deus, reequacionar a vida, de modo que Deus passe a estar no centro da existência do homem. Então o que acontece hoje é o contrário. Quer dizer, destronou-se Deus do centro da existência do homem, e no lugar de Deus colocou-se o próprio homem. E é o que está acontecendo. E assim então o João da farmácia, ele tinha a sua convicção predominantemente ateia, quer dizer, ele não confiava que Deus existia. Daí certo dia, quando ele estava fechando a farmácia, chegou uma criança. Quando vocês eram crianças, a mãe de vocês não escrevia um bilhete para vocês levar e entregar na mão ou nas mãos da pessoa que atendia? Quando era criança a gente falava, a mãe dizia assim: filho, vai lá no armazém. Então a gente ia no armazém e do caminho de casa até o armazém a gente esquecia o que era para comprar. Vocês lembram disso ou não? Daí a mãe, ela pegava, escrevia um bilhete, colocava o bilhete na mão do filho e da filha,
para quando chegasse lá no estabelecimento, você pudesse então comprar o que você foi lá buscar. Muito bem, e aí então um dia o João da farmácia estava fechando a farmácia, já estava ficando tarde, estava escurecendo, e aí chegou uma criança, e essa criança chegou com um bilhete nas mãos, e nesse bilhete evidentemente estava escrito lá a solicitação de um remédio. E aí o João da farmácia disse: mas agora já está fechada a farmácia. E a criança então, com aquelas lágrimas nos olhos, informou que a sua mãe estava muito mal, que a mãe precisava com urgência daquela medicação, porque senão a mãe morreria. E aí então, aquela criança insistiu tanto, e devido à insistência da menina, mesmo contrariado, ele resolveu reabrir a farmácia e vender o remédio. Mas ele estava ali nervoso, ele estava ali insensível, e aquele nervosismo sem causa ali e tal, e daí devido a isso ele nem acendeu a luz. E pasmem vocês, pelo fato de não ter acendido a luz, ele pegou um remédio errado, cujo efeito era exatamente o contrário do que aquela mulher precisava. E se aquela mulher ingerisse aquele remédio, esse remédio certamente a mataria. E aí, em pânico, quando ele viu a bobeada que ele fez, a burrada que ele fez, ele tentou alcançar a criança, mas você sabe que criança corre muito mais rápido que uma pessoa adulta, né? E o João da farmácia tentando correr, e a criança desapareceu na frente dele, foi embora, e o João da farmácia então mandou o remédio errado. Aí ele voltou para a farmácia, e sem saber o que fazer, ele não sabia onde a criança morava, não tinha o telefone, não conhecia os pais e tal. O João da farmácia, com a consciência pesada e com medo, muito medo, de ser processado, até mesmo preso, de perder tudo o que levou a vida inteira para construir, instintivamente ele fez algo que nunca antes ele havia feito. Ele ajoelhou-se e orou. É que nem a pessoa, né? Todo mundo sempre diz assim: mas eu sou ateu e tal, né? Mas a hora que o avião está caindo, a pessoa diz: meu Deus. As gravações desse furacão Irma, devastando todos os lugares por onde passava, nas gravações a gente ouvia: oh my God, oh meu Deus. Nessa hora as pessoas gritam por Deus. E aí, mesmo sendo um ateu, o João da farmácia, diante daquela situação, ele fez o que a gente nunca poderia imaginar. Ajoelhou-se e orou. Aquela situação o levou a buscar o Criador e clamar por ajuda. Ele estava com este ato buscando, voltando para perto do Pai Celestial. E o que aconteceu com a mãe da criança? Será que ela morreu? Mas antes de responder a pergunta, eu gostaria de me reportar novamente ao texto de Isaías. Porque esse texto aqui, ele aponta para a proximidade do momento do regresso do povo de Deus à terra prometida. O profeta, ele fala aqui profeticamente de que o tempo do exílio, que durou 70 anos, ele diz e constata que realmente foi um tempo de angústia e sofrimento, mas também, de acordo com esse texto, foi um tempo de amadurecimento e graça. Aí Israel tomou consciência, nesse período de exílio, das suas falhas e infidelidades. E o povo de Deus então descobriu que o viver longe de Deus não conduz à vida e à felicidade. Como essa realidade que nós estamos vivendo hoje. As pessoas de repente voltaram a achar que Deus atrapalha a vida delas e, portanto, decidiram viver longe dele. E assim também o povo de Israel
um momento difícil da sua história, teve que passar pelo exílio para descobrir que o viver longe de Deus não conduz à vida e à felicidade. E por outro lado também, esse tempo de exílio ajudou Israel a purificar sua noção de Deus, da aliança, do culto e até do significado de ser o povo de Deus. Foi um período, esses 70 anos de exílio, muito propício para uma reflexão e mudança. E aí então, o nosso querido profeta Isaías, ele tenta de alguma forma mostrar ao povo, esse povo que estava prestes a pôr-se a caminho em direção à terra prometida, mostrar para esse povo que uma vida diferente poderia ser vivida lá na frente. E quando ele fala assim, olha, vocês agora vão fazer um caminho de regresso à terra prometida, esse caminho não é uma simples deslocação geográfica, mas é sobretudo um caminho espiritual de reencontro com Deus. Então esse caminho de volta é mais do que você pegar e voltar andando com os seus pés ou com qualquer coisa que parecida, mas o texto ele vai mostrando que esse voltar para Deus, esse voltar para a terra prometida era um voltar-se para Deus, era um reencontrar-se com o Senhor, porque o Senhor Deus queria ser reencontrado pelo povo, e o texto diz isso, Deus mostra que Ele está perto, e a este Deus que está perto das nossas vidas, dos nossos dramas, dos nossos dilemas, a este Deus o João da farmácia recorreu quando precisou de livramento. O João da farmácia também viveu o seu período de exílio, porque exilado lá em seu quarto, pensando nas consequências que a sua precipitação, a sua má vontade em relação àquela criança, aquela falha dele de mandar um remédio errado, aquela falha estava fazendo o João da farmácia viver minutos, horas intermináveis, minutos que pareciam horas, dias, meses e anos. Aquele momento em que ele ficou ali no seu quarto, pensando nas consequências da sua imprudência, foram momentos de angústia, mas ao mesmo tempo foram momentos de encontro com Deus, momentos em que serviram para ele voltar-se para Deus novamente, esse Deus de quem ele tentou viver independente a sua vida toda, porque uma pessoa poderia perder a vida por culpa dele. Ali estava o João da farmácia, desesperado, orando, não sei tudo o que ele disse, mas a oração dele repercutiu. Por quê? Porque de repente, enquanto João estava lá, num lugar, num cômodo, ele sentiu uma mão a tocar-lhe o ombro esquerdo, e ao se virar, deparou-se com a criança, e ouviu essa criança dizer: Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que eu caí e quebrei o vidro do remédio, dá para o Senhor me dar outro? E aí quando ele ouviu essa criança, uma sensação de alívio tomou conta do João da farmácia. Aí ele entendeu que Deus acolhera a sua oração. E talvez alguns aqui dentre vós até perguntem, mas teria sido Deus injusto ao conceder sua graça a uma pessoa que não acreditou em Deus a vida toda e que só no momento de aperto que recorreu à graça de Deus? Deus teria sido injusto ao conceder esta graça ao João da farmácia? E aí então no evangelho de hoje, ele nos mostra que as pessoas também na época de Jesus achavam Deus injusto, quando Deus confere a mesma salvação a alguém que é cristão desde berço,
como para aquele outro que no último minuto de sua vida se arrepende e crê. Porque passa no coração das pessoas, imaginemos nós aqui, né? Praticamente todos nós aqui, desde pequenos, indo na igreja, fomos batizados, trazidos pelos nossos pais, a gente veio à igreja, ouviu a palavra e tal, e aí de repente tivemos pessoas que nós as encontramos ao longo de nossa jornada aqui nesse mundo, que debocharam da nossa fé, debocharam da nossa igreja, e pior, debocharam do nosso Deus, e ali no último momento essa pessoa se arrepende dos seus pecados, abraça a graça de Deus que lhe é oferecida mediante a palavra de Deus. Através dessa palavra Deus criou a fé nessa pessoa, e aos 44,5 do segundo tempo essa pessoa tornou-se uma pessoa cristã, e foi para o mesmo céu para onde nossa vida inteira foi dedicada a Deus, também um dia iremos. E aí então algumas pessoas dizem, mas isso não é justo, porque que uma pessoa que aos 44,5 do segundo tempo vai para o mesmo lugar para onde a gente vai um dia, e a gente levou uma vida inteira, digamos nós assim, se preparando para esse lugar. Meus irmãos, não foi isso que aconteceu com o malfeitor na cruz? Aos 44,5 do segundo tempo, ele também não se arrependeu e pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muita gente pode entender, mas isso não é justo para nós. Pô, na última hora ali, o cara vai ter o mesmo privilégio, vai ganhar a mesma graça que a gente a vida inteira se dedicou para esse Deus. E aí a gente olha para esse texto e olha para o evangelho de hoje, e a gente conclui, ainda bem que os pensamentos de Deus são completamente antagônicos aos nossos. Porque enquanto nós somos ali arrogantes, orgulhosos, achando que podemos viver independentes de Deus, criticando Deus quando a sua lógica não se enquadra na nossa, quando a gente chama Deus de injusto, quando a gente se acha as pessoas mais injustiçadas por esse Deus, e aí esse Deus o que ele faz? Ele em Cristo se revela como Ele é. E como Ele é? Ele é amor. O texto de Isaías fala isso. Ele é rico em perdoar, porque em Cristo Ele está perto. Não é isso que a gente leu? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Em Cristo Deus sempre está perto. Ele não quer a condenação de ninguém. Em Cristo Deus se revela. Através de Cristo Deus salva, através de Cristo Ele se faz presente em nossas vidas, na sua palavra e na Santa Ceia Ele está perto, e é da sua palavra e da Santa Ceia que nós tiramos forças para continuarmos orando, confiando, mesmo quando aparentemente tudo está perdido, mas com Deus ao nosso lado, aquilo que parece estar perdido pode ter uma reviravolta completa, como foi o caso do João da farmácia. Quando ele achou que tudo estava perdido, aí então naquele momento em que no seu exílio, ali no seu quarto, ali naquele lugar onde ele refletiu sobre a sua vida e orou ao Senhor e se ajoelhou perante o seu Deus, naquele momento que ele achou que estava tudo perdido, ele descobriu que esse Deus que estava perto dele, esse Deus pode fazer e faz realmente verdadeiras proezas, e a maior de todas as proezas está ali na cruz do Calvário, quando Deus em Cristo nos salvou e nos colocou para dentro de uma realidade que nós nunca imaginávamos que um dia nós estaríamos, na realidade de estarmos diante de Deus no reino celestial. Então nem tudo está perdido. Se você hoje veio aqui nesta casa de Deus, achando que a tua situação, por algum motivo, não tem jeito, que está tudo perdido, querido irmão e irmã, você ainda não conhece bem o seu Deus, porque esse Deus está perto,
E quando Ele está perto, aquilo que estava perdido, aquilo que não tinha mais jeito, Ele tem condições de reverter totalmente aquela situação. Por isso, meus irmãos queridos, abandonemos a nossa lógica humana impregnada pela arrogância. Só assim poderemos desfrutar e experimentar a lógica de Deus, esta lógica de Deus que se revela plenamente em Cristo Jesus. E aí nós encontraremos um verdadeiro Deus, um Deus que está perto de nós. Então, se é assim, orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscai-o enquanto Ele pode ser achado, enquanto se pode achar. Esta é a palavra que Deus separou para você nesta manhã, para o seu coração, para a sua vida, e que essa palavra transforme as tuas expectativas, e que realmente traga muita força e luz diante das adversidades que você e eu enfrentamos em nosso dia a dia. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.